Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos gratos a Deus por mais um dia, por mais uma vez o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos estudando a palavra do Senhor, aprendendo e ensinando também na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, 29, diz: Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. No livro de Oséias também diz, no capítulo 3, versículo 6, diz que o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Então hoje a gente está aqui para aprender e também ensinar um pouco da palavra do Senhor aos irmãos. Que o Senhor abençoe grandemente a todos os que forem assistir esse vídeo, em nome de Jesus. A palavra também diz, o Senhor Jesus disse, através do apóstolo Paulo: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Vamos estar fazendo um minuto de oração. Em seguida vamos estar dando início nesse estudo. É a lição número 4, lição número 4 da nossa revista da CPAD deste mês. Amém? Glória a Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença neste momento. Senhor, fala, Senhor, conosco, nos ensina, nos capacita cada dia mais, para que possamos, Senhor, a cada dia estar vivendo e praticando a Tua palavra, conforme aquilo que o Senhor nos deixou, a Tua palavra para nós servir, Senhor, de alimento para a nossa alma, que cada dia mais nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, que cada um que estiver assistindo esse vídeo possa também estar, Senhor, crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Nesta lição, nós veremos que Jesus, o Filho de Deus, se fez carne para nos salvar e nos aproximar novamente do Pai. Sem Jesus, a humanidade estaria perdida. O Salvador iniciou seu ministério terreno na Galiléia e realizou o seu primeiro milagre em uma festa de casamento. Está escrito em João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Jesus ensinou, pregou, curou os enfermos, libertou os oprimidos pelo inimigo, e logo a sua fama correu por todas as terras em derredor. Está escrito em Lucas, no capítulo 4, versículo 14. Jesus foi bem sucedido em seu ministério em tudo o que ele realizou. Foi pela virtude do Espírito Santo. O ministério de Jesus causou impacto sobre o seu povo, os judeus. Nosso Senhor teve o ministério avivado e vitorioso porque a sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Jesus foi bem sucedido. O primeiro objetivo desta lição é que Jesus foi bem sucedido ao explicar a importância da oração no seu ministério. Conscientizar que Jesus teve uma vida na unção do Espírito Santo. Jesus foi bem sucedido em seu ministério terreno porque, enquanto homem, teve uma vida na unção do Espírito Santo para sermos vitoriosos em nosso ministério. Enquanto cristãos, precisamos seguir o exemplo de Jesus e vivermos uma vida na unção do Espírito Santo. Para isso, precisamos orar, ler e obedecer a palavra de Deus e jejuar, como fez nosso Salvador, como está o seu ministério, como está a sua vida diante do Senhor, como está a minha vida diante de Jesus Cristo. Deixar as coisas deste mundo e buscar tão somente glorificar o nome do Pai, como fez o Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora vamos estar lendo, irmãos, o texto áureo dessa lição que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 14. Então, pela virtude do Espírito,
Voltou Jesus para a Galiléia, e sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus iniciou o seu ministério na Galiléia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Isto aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galiléia. Aleluia. Nessa lição nós veremos o impacto do ministério do Senhor Jesus, do Senhor sobre o seu povo. Além de um ministério avivado, a sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo na vida do Senhor Jesus. No nascimento, o anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Está escrito em Lucas, no capítulo 1, versículo 35. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do ministério da encarnação, sob a virtude do Espírito. Nosso Senhor se tornou Emanuel, isso significa Deus conosco, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Está escrito em João, capítulo 1, versículo 14. No batismo, antes de iniciar seu ministério na Galiléia, Jesus submeteu-se ao batismo de João, no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Está escrito em Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. Era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade. O Pai declarando Jesus como seu Filho amado, o Filho, Jesus saindo da água, e o Espírito Santo materializando em forma de pomba, descendo sobre ele. Na tentação, depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali experimentou jejum de 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Está escrito em Mateus, no capítulo 4, versículo 2. Foi vencedor, usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque, nosso Senhor respondia: está escrito. Assim fica claro que o Senhor Jesus não estivesse à presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seria satisfatório. Glória a Deus. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos,
Jesus iniciou o seu ministério terreno depois de voltar do monte da tentação no deserto da Judéia para a Galiléia. A leitura bíblica em classe desta edição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para evangelizar os pobres. Esta era a missão do seu ministério. De modo geral, Nosso Senhor sabia que, por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessam pela palavra. Está escrito em Mateus capítulo 19, versículo 23 e 24. Vamos estar lendo esse versículo, irmãos. Mateus capítulo 19. Aleluia. Então disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados de coração. Só para explicar, quebrantados de coração são aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para submeterem-se à vontade de Deus. Salmo 34, 18. Vamos estar lendo. Glória a Deus. 34, 18 diz assim: Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então o Senhor, Ele está perto daqueles que têm um coração humilde, daqueles que têm um coração voltado àquilo que o Senhor tem a oferecer, né? Porque nós sabemos que muitas pessoas eles se apegam nas riquezas, em outras coisas terrenas e não dão valor àquilo que o Senhor tem oferecido para nós, que é a sua palavra, e através da sua palavra a vida eterna, né, irmão? Por isso, o nosso Senhor veio tocar o coração dos homens e ainda mais, Ele também fez um convite aos cansados e oprimidos. Em Mateus 11, 28 está escrito: Vinde a mim, os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, né, irmãos, o Senhor Jesus está oferecendo descanso, né, irmãos? Quem que não precisa de um descanso, né? Quem não precisa da ajuda do Senhor Jesus, né? Todos nós dependemos do Senhor Jesus, né? A cada dia que passa, nós sabemos que não conseguimos viver sem... Hoje nós não estaríamos aqui se não fosse pela misericórdia do Senhor, né? Então isso ele diz que vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, né? Ele pregou também a liberdade aos cativos. Vamos estar lendo João capítulo 8, versículo do 31 ao 36. João capítulo 8, versículo 31. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Aos que estão sujeitos à escravidão do pecado, Jesus veio libertar aqueles que estão sujeitos à escravidão do pecado, né?
Romanos 8, 20 e 21, vamos estar lendo também, irmãos. Romanos 8. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, e não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia. Deu liberdade aos oprimidos deste mundo. O Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Salvador. Glória a Deus. O valor da oração. A oração do Pai Nosso aparece em duas versões nos Evangelhos. A primeira em Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 ao 13. A segunda em Lucas, no capítulo 11, versículo 2 e 4. Em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. Ali, a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia. O exibicionismo religioso. Desta forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como o Pai Nosso, santifica o nome dele, deseja a vinda do reino, nela por viver a vontade de Deus. A cada dia está na dependência do Senhor. Dá-nos o pão nosso, confessa os pecados e pede perdão. Ela suplica por proteção a Deus e finalmente sabe que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher os seus discípulos. Fez uma oração de gratidão por Deus se revelar aos humildes por ocasião do envio dos 70 discípulos. Está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 21, e em Mateus 11, 25. Logo aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Além disso, sua vida de oração no Getsemane também nos ensina que a vontade do Pai sempre é melhor. Está escrito em Mateus, no capítulo 26, do versículo 36 ao 46. Uma vida na unção do Espírito Santo. Com unção nos referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo e a semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 8 está escrito: o obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade do ensino e alguns até mesmo da música cristã. Por isso é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova suas forças, não permite que veja a obra do Senhor com mero olhar humano e de maneira graciosa vê a confirmação do seu ministério. Quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida, quando crentes mudam atitudes por causa de um ensino dirigido pelo Espírito, quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus,
Mas todo esse bem do Senhor inevitavelmente é acompanhado de uma vida piedosa. Por isso, o obreiro do Senhor não deve se negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra de Deus. Está escrito em 1 Timóteo 4:7. Esses exercícios piedosos são o alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Vamos estar lendo aqui Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, está escrito: porque toda criatura é de Deus, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Aleluia. A unção do Espírito Santo na vida do crente. Viver uma vida na unção do Espírito Santo não é privilégio apenas para que exercem vocação ministerial na igreja local. A palavra de Deus diz que somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas preciosamente, Deus chamou cada crente para comunicar o Evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. Está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 19, e em Efésios 6, versículo 15. Aleluia. Vamos estar lendo Mateus 28, versículo 19. Vinte e oito, 19. Glória a Deus. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos estar lendo também Efésios. Aleluia. Efésios capítulo 6, versículo 15. Está escrito: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Glória a Deus. Mas para isso a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito. Então exerceremos influência poderosa em nossa família, na faculdade, no local de trabalho ou quaisquer esfera da sociedade. Assim seremos testemunhas poderosas de Jesus sob a unção do Espírito Santo. João, 14, 26. Vamos estar lendo esse versículo aqui. Vamos ver o que o Senhor fala. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glória a Deus, aleluia, né? Vamos por esta palavra, né? Essa promessa que o Senhor Jesus deixou, né? Glória a Deus. Então, irmãos, aqui nós vemos, né, irmãos, que o Espírito Santo foi como executor divino no ministério da encarnação sob a virtude do Espírito Santo no nosso Senhor e se tornou Emmanuel, o Deus conosco. Glória a Deus.
aqui vemos 3 objetivos no ministério de Jesus ao ser ungido pelo Espírito Santo: para evangelizar os pobres, e segundo, curar os quebrantados de coração, terceiro, apregoar liberdade aos cativos. O que a oração do Pai Nosso nos revela? A oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. O que o obreiro não deve negligenciar? Não deve negligenciar a oração, o jejum, o estudo devocional da palavra de Deus. Porque Deus chamou cada crente, Deus chamou cada crente para comunicar o Evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Após enfatizar que o Senhor Jesus teve um ministério avivado, porque foi ungido pelo Espírito Santo, o que eu e você nós temos feito? Você tem buscado a unção do Espírito Santo para exercer o seu ministério com excelência? Será que eu estou disposto e você está disposto a deixar as coisas deste mundo e buscar tão somente glorificar o nome do Senhor Jesus? Se Jesus, que é Deus, precisou orar, nos mostra que a posição de Deus, Cristo, não precisava orar, mas ele o fez para manter a comunhão e companheirismo próprios da deidade e para nos deixar o exemplo na qualidade de homem. Estando revestido de um corpo humano, a oração era tão essencial a ele como fora a todos os patriarcas. Glória a Deus, aleluia. Então aqui nesse estudo, irmão, nós vemos nesta lição, nós vemos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver seu ministério, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviço na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Amém? Glória a Deus. Essa foi o breve estudo nosso desse dia, dessa nossa lição número 4, né, da nossa revista da CPAD. Que o Senhor Jesus toque em cada coração, que o Senhor Jesus esclareça alguma dúvida no seu coração. E cada dia mais vamos estar aprendendo e praticando a palavra do Senhor, amém? Vou fazer mais uma oração aqui, pedir que o Senhor Jesus nos capacite e nos derrame do seu Espírito cada dia mais. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por este breve estudo, que o Senhor venha sobre cada pessoa que assistir esse vídeo, Senhor, abençoar, Senhor, a vida dessa pessoa, da sua família, que cada dia mais essa pessoa possa estar na tua presença, sendo testemunha do Senhor por todos os lugares onde essa pessoa andar. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz seja com todos. Amém.